Sem vergonha de ser feliz, nasce do desejo de inspirar. Com o desafio de serem 30 minutos, pequenas conversas e uma música para tocar diferentes temas sobre a leveza e a alegria de ser feliz. Uma carioca psicanalista integrativa a conversar com um life coach Portuga, unidos pelo positivismo, a beleza da simplicidade, do abraço afetivo, da numerologia, da terapia floral, que amam o que fazem. Sem vergonha de ser feliz. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar. Eu sou Doris Barg, aqui de Tel Aviv. E eu sou Luís Rebola, de Sozel, e hoje estamos aqui com o episódio 7 do nosso Sem Vergonha de Ser Feliz, após um interregno de quase 2 meses, não é, Doris? Uhum. Devido a situações em que o mundo está mergulhado, não é? E que por razões autoexplicativas este silêncio foi necessário, mas decidimos, entretanto, aqui por proposta da Doris, fazer um episódio antes de terminar o ano. Gostaríamos de fazer este episódio para partilhar com vocês mais um momento aqui na passagem para o ano de 24. E a música que escolhemos hoje é uma música que tem um título também muito autoexplicativo. A música chama-se Felicidade. Ela foi escrita e composta pelo Marcelo Genesi, que é um compositor e músico brasileiro, no ano de 2011, e ela teve vários comentários muito bons. Foi considerada até uma das músicas no Brasil mais importantes do ano 2011, e vale a pena até quem quiser ver o videoclipe, porque é um videoclipe com cenas muito bucólicas, gravadas no interior de Pernambuco, e que foca em coisas muito simples da vida, como por exemplo uma festa num povoado em que as pessoas estão todas a confraternizar, um rádio de pilhas, imaginem, um sino da igreja a tocar, coisas muito simples. Então a música é esta, que vocês ouviram um bocadinho aqui no início, chama-se Felicidade, e eu passo já a palavra à querida Doris para ela nos falar de uma primeira frase que escolhe desta música tão linda do Marcelo Genesi. Primeiro de tudo, eu diria a todo mundo que puder realmente ouvir essa música. Ela é tão linda, ela tem algo de tão puro e ao mesmo tempo de tão poderoso, né? E é por isso que a gente escolheu ela exatamente agora, nessa fase de vida e nesse momento, véspera do fim do ano de 2023, especialmente para mim um ano bastante exigente, né? E por isso eu escolhi a frase para começar, que na verdade é um parágrafo, porque é uma frase longa, que é com ela que eu vou começar, que diz assim: tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Olha, eu queria falar publicamente para todos os nossos ouvintes, antes de mais nada, um agradecimento especial a você, Luís, porque nós não somos só companheiros de podcast, nossa ligação é muito grande, e eu quero dizer que num momento muito difícil, quando era difícil de eu acordar e abrir os olhos de manhã, você me mandou uma mensagem maravilhosa, e nela você disse assim: vai passar, igual o fim dessa frase. E isso me acompanha o tempo inteiro. Eu estou esperando passar, mas não estou esperando na janela. Estou vivendo o passar. Muito obrigada. Você é muito especial. Então eu queria dizer que todo esse parágrafo fala de resiliência. E eu queria então entrar um pouquinho mais no que é resiliência, onde que ela encosta e o que a gente pode aproveitar com essa música linda para nos espelhar um pouco em momentos difíceis da nossa vida.
Como todos sabem, eu também estudei psicologia positiva. E na psicologia positiva, a gente tem um conceito muito importante, que é o conceito da permissão de ser humano. Aí as pessoas me perguntam assim, mas o que é permissão de ser humano? Como assim? Somos todos humanos, a gente não precisa pedir permissão para nada. Não precisa mesmo pedir permissão nenhuma. Nós precisamos nos dar a permissão. A permissão quem dá somos nós. E o humano aqui, que é muito importante a gente entender, na verdade é o lugar onde a gente consegue perceber e agir que nós podemos e precisamos estar usando e abusando e vamos dizer assim, expondo todos os nossos sentimentos e emoções quando elas existem. Então, nós temos as emoções negativas e as positivas. As positivas que são aquelas que aparentemente a gente consegue expor melhor. Às vezes só sorrindo os outros acham que a gente está feliz, não é necessariamente verdade, mas é o que a gente consegue expor. As negativas, a gente tem inclusive recalques e lugares que se tornam crenças limitadoras como: menino, para de chorar. Você também não pode ficar batendo a porta, raiva a gente não pode fazer, a gente tem que se controlar. Todas essas frases que a gente ouve durante a infância que acabam se tornando um grande obstáculo da gente conseguir trazer a resiliência com mais facilidade. Porque aí eu quero entrar nesse lugar onde a resiliência ela aparece e ela se fortalece quanto mais a gente permite todos esses sentimentos e todas essas emoções. Então eu tive vamos dizer assim, o privilégio de fazer essa formação no lugar do Tal Ben-Shahar, que ele é muito conhecido nos Estados Unidos, e que ele fala muito da felicidade, fala muito da psicologia positiva. Numa frase rapidinha, eu vou explicar para quem não entende ainda ou não sabe o suficiente aonde se baseia a psicologia positiva. A gente vai dizer que, na verdade, é inverter um pouco os tempos. Então, a psicologia convencional ela vai tratar o que já aconteceu. Então, o sofrimento, o trauma, as dores. E a psicologia positiva é como se fosse um preventivo, mas, na verdade, ela vem fazer com que a gente encontre estimulantes da felicidade e aonde a gente pode encontrar aí aonde se agarrar em momentos que são um pouco mais exigentes. Então, na verdade, na psicologia positiva, o Tal Ben-Shahar tem um discurso muito importante quando ele fala que a felicidade mais plena chega quando a gente permite a infelicidade. Porque chegar na infelicidade, que faz parte de todos nós, né? Não quer dizer que um dia que acontece muita catástrofe ao meu lado, eu vou estar saltitando e ouvindo uma música super feliz, porque eu não estou nesse momento. Mas eu me permitir estar como eu tenho que estar e falar: estou morrendo de medo, estou angustiada, estou triste, estou com raiva. Tudo isso faz com que eu me torne humana. E quanto mais humana eu sou, mais resiliente eu fico. Às vezes demora anos de terapia quando a pessoa não passa por um lugar assim e não chega a precisar encostar nesses assuntos. Por isso é muito bacana que a gente está tendo essa oportunidade de conversar sobre isso, porque é uma coisa que a gente sim encontra sem saber que a gente encontrou, como por exemplo o luto, né? No momento em que eu me encontro, eu estou num luto pessoal e num luto coletivo. Muito difícil. E aí eu queria comentar com as pessoas que talvez não tiveram essa oportunidade de parar e definir quais são os estágios de um luto, que eu posso contar que passei por todos eles, talvez ainda subdeço dentro dos próprios estágios, mas eu vejo em volta que não só sou eu, né? Vejo os dos pacientes que eu atendo aqui também, e ao mesmo tempo eu também não exijo ou não julgo ninguém que não chegou num estágio ou no outro, porque isso não importa, são todos os estágios. O primeiro estágio é o estágio do choque, que muitas vezes ele vem junto com a negação, que foi exatamente o que aconteceu, né? Uma grande negação, um choque muito grande. O segundo é a raiva,
E a raiva vem cada um por alguma coisa, mas vem uma raiva. Às vezes a raiva quando é um luto pessoal, por que que você me deixou? Enfim, sabemos muito bem o que é a raiva. O terceiro é a tristeza, que ela é muitas vezes uma linha direta com a depressão. E aí fica muito difícil muitas vezes saber se ela já passou para lá ou ela está na tristeza profunda, é uma coisa que tem que ser olhado por cada um. E quando passam esses 3 estágios, a gente chega na aceitação. Quando se encontra na aceitação, não é que a vida volta ao normal e à rotina, mas existe um pouco mais de forças e energias para olhar para o que tem e para olhar onde estamos, né? Então eu até quero falar uma coisa, Luiz, que Freud falava sempre. Ele tinha uma frase que ele dizia que a energia, nossa energia, ela não é ilimitada, ela tem limite. E como ela tem limite, a gente precisa estar ciente dos nossos limites. Isso é uma coisa que você, como coach, terapeuta floral, numerólogo, obviamente sabe que a gente trabalha muito com as pessoas que vêm nos procurar para elas aprenderem os seus próprios limites. Claro. E tá aí a hora que esses limites são tão importantes, né? Posso falar mais um pouquinho? Claro, claro. Então, quando essa frase fala assim, nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar, eu queria contar assim, como se fosse uma metáfora hoje, em vez de uma história, que eu andei contando e falando ela, que seria a metáfora da nossa vida cotidiana de qualquer pessoa hoje, né, que, aliás, usa o Waze, que é uma invenção israelense, né? E, na verdade, a gente bota o Waze e a gente, de repente, se depara com uma rua que está fechada. A gente está naquele caminho de sempre, a gente está sempre andando por lá. E, de repente, ele fala que tem que recalcular o caminho e a gente tem que mudar de rota. E a gente no começo não entende porque tem que mudar de rota, depois a gente começa a descobrir que às vezes vai mudar de rota temporariamente, porque muda a rota, porque estão asfaltando, mudando a calçada, assim como na nossa vida, certo? Então a gente entende que a gente tem que pausar, recalcular o caminho e fazer um outro caminho, seja ele temporário ou não. Quando às vezes, na verdade, não é temporário, a rua mudou de mão, então eu não posso mais entrar naquela rua porque ela não está mais aberta para mim. Então eu vou e procuro também como que eu vou lidar com o novo caminho. É mais ou menos isso. E aí, para concluir tudo isso, eu quero falar o seguinte. A resiliência, ela tem alguns componentes. Os mais fortes para mim são a autocompaixão e a vulnerabilidade. A autocompaixão, muitas vezes pessoas dizem assim, mas eu sou super compassivo comigo, imagina, eu me permito, eu como uma tigela de brigadeiro, se eu precisar, entre outras coisas. Mas não é bem assim. A autocompaixão é a gente poder permitir que se eu não for hoje para o Pilates, porque eu não tenho forças para levantar, eu não fui. Não tem problema, eu estou numa rota nova, porque o ex não me deixou entrar ali. Então eu não vou. Mas eu entendo que eu tenho força suficiente para quando eu aprender essa nova rota, eu vou no Pilates. Aí eu vou uma vezinha, não vou na outra, depois eu vou de novo, 2, 3, e assim eu recupero o fôlego daquilo que me fez tirar o fôlego. Claro, isso é se aceita a sua natureza humana, não é? Exatamente, essa é a permissão de ser humano. Eu sofro, estou sofrendo, mas eu também não tenho energia para isso, porque eu tenho que escolher quais são minhas batalhas, como falou Freud, se a energia é limitada, eu não posso todas, então eu vou escolher. E a vulnerabilidade é principalmente a capacidade de expor tudo, sempre. Então, se entraram pessoas indesejáveis na minha casa ou no meu território, e eu tenho muito medo que elas vão entrar na minha casa, e tudo que foi pautado antes, se era um quarto seguro, etc., não existe mais porque isso não deu certo, como que eu lido com o que tem lá fora, com o que tem aqui dentro de mim? E a partir daí eu vou aprendendo a expor para as pessoas à minha volta e entender de novo que ser vulnerável e falar da dor
Não quer dizer que eu vou ficar na dor, que isso foi um assunto muito comum aqui, muito. Das pessoas terem muito medo de dizer aonde dói e o que elas viram. Infelizmente, eu tive que presenciar, ouvir tudo de pessoas que viveram o terror dentro da sua vida, relatos muito difíceis e que não queriam no começo relatar com medo de enlouquecer. Tiveram quem enlouqueceram, né? Infelizmente. Mas as pessoas que eu conheço, que estavam também estão nos meus atendimentos, foi um trabalho devagarzinho, igual descascar uma cebola de pedaço em pedaço, para poder entender que eu falo da dor, porque quando eu falo da dor, eu consigo enxergar como que eu posso sair depois dela. E não fica aquele, vamos dizer assim, aquele mundaréu de assuntos que parece que eu nunca vou conseguir lidar, porque é tão... E aí eu pareço que morro na praia, e aí sim a coisa fica muito pior, né? Claro, falta o Waze para sair, não é? Exatamente, exatamente. Eu tive gravando um podcast aqui também, que eu dei um exemplo que até na hora me veio, e eu vou dar o mesmo exemplo, que é, vamos imaginar que a gente aluga um novo apartamento ou um novo escritório, e a gente chega lá e no chão tem um monte de manchas que não são manchas fáceis de sair, né? E a gente pode ter duas opções aqui. Uma delas é botar um tapete, cobrir aquelas manchas e decorar assim. E outra, dependendo dos números que a pessoa tem, como um 7, né, Luiz? Que fala, eu vou deixar a mancha. Não, eu vou lá e vou limpar essa mancha, que é igual os traumas que ficam, as cicatrizes, as dores. Então joga aquele ácido, faz tsh, fica aquela coisa que a gente vê que vai limpar, bota água e esfrega e limpa. Assim é com o nosso interior, nossa psique, nossas dores, com tudo isso é exatamente no mesmo lugar. E aí, para te dar a palavra, eu queria te falar que na minha religião, né, que é a religião judaica, nós temos muitas coisas muito bonitas, os ensinamentos são muito bonitos e são muito sábios. E quando uma pessoa morre, nós sentamos por ela 7 dias. Sentamos porque a palavra do luto daqueles 7 dias é sentar, é o sentar mesmo, sentar 7 dias. Os enlutados têm que sentar no chão, eles não botam sapato, né? E durante 7 dias a casa fica aberta. Os amigos, os queridos todos vêm nos visitar. Nós mostramos as fotos da pessoa querida está lá exposta. Nós rimos, nós choramos, nós nos abraçamos. É um costume de trazer comida, porque os enlutados não vão cozinhar nem levantar para servir ninguém. Então são os queridos que fazem isso. Isso são 7 dias. Quando acaba-se os 7 dias que a pessoa está com a roupa que ela estava no enterro, né? Corta-se e fica 7 dias. Acabaram-se os 7 dias, acabou aquele luto, a pessoa levanta e vai para a vida. E isso é a coisa linda da resiliência, já escrita e passa de geração em geração, que faz parte, na verdade, da educação cultural, que é de onde eu vivo, né? Agora, qual é a sua frase, Luiz? Sim, que bonito, Doris, obrigado pela partilha. Então, a frase que eu escolhi é exatamente a primeira frase da música, em que ele fala assim: haverá um dia em que você não há de ser feliz. Então ela é bem dura, não é? Tipo, ela é um murro no estômago, porque ela é a constatação de uma coisa que a pessoa não quer encarar, não é? A pessoa quer encarar que vai sempre conseguir lidar e não quer ver o dia em que não há de ser feliz. E, portanto, há momentos que são avassaladores. Você acabou de partilhar connosco. Enfim, não entrando no caso completamente específico, mas sabemos que há momentos que são avassaladores, em que tudo cai, não é? E, portanto, o que é que eventualmente aqui está em causa? A natureza transitória das emoções. Nem sempre nós estamos nas emoções positivas, nem sempre as emoções negativas vão durar para sempre. E é aqui que é o tal pulo do gato, não é? E que logo a seguir, a frase logo a seguir, não, mas logo a seguir há uma ideia que vai pegar a ponte para aquela quarta etapa que você falou do luto, da aceitação. Portanto, aqui o choque de perceber que, de repente, tudo desmoronou. Portanto, há momentos, há dias em que você não vai ser feliz. Pá, choque. E ele depois omite aqui as fases que você falou da raiva e da tristeza profunda e fala aqui do quarto estágio da aceitação. E na aceitação
ele diz uma coisa muito linda que vai repetindo em diferentes frases ao longo da música, que é assim: quando chover, deixar molhar para receber o sol quando voltar. Não é? Ainda não chegou o sol, ainda está a chuva. E no próprio videoclipe é muito lindo quando eles vão aceitar a chuva e eles vão para a chuva para se molhar. Não é? E, portanto, esta ideia de que há momentos difíceis, mas que a gente tem que os aceitar, porque a felicidade não é um circuito sempre igual, não é? E há aqui uma questão que é: nem sempre nós vamos estar num circuito contínuo de momentos felizes e, portanto, a vida e a felicidade é aceitar todos os aspectos, onde estão também as emoções que não são positivas. No entanto, tal como você diz também em relação à questão da psicologia positiva, são as emoções positivas que nos vão fortalecer para que nós consigamos lidar depois com os momentos menos bons que nos vão aparecendo. Não é? E, portanto, esta questão de aceitar a beleza das pequenas coisas da vida, como, por exemplo, encarar a chuva de um lado positivo, também tem um lado bonito nos dias de chuva. Não é? E por isso depois o próprio videoclipe vai mostrar coisas muito simples que a gente porventura não dá valor na vida, mas que nos mostram: estás vivo e há aqui alguma coisa positiva a que te agarrar. Que lindo, Luiz. Mas o sol chegou, olha você com essa camisa amarela, cheia de luz. Esse sol lindo. E essa é a frase que eu fecho aqui para as minhas frases, que é: pois há um lugar em que o sol brilha para você. E exatamente aquela frase que você fala de tudo vai passar, e nós temos a certeza que isso vai passar, e haverá um lugar, e haverá o dia em que o sol brilha para você. Portanto, há esta mensagem de esperança. Talvez por isso também a gente tenha escolhido esta música, não só porque era um fecho de um ano e nós queríamos voltar a contatar com os nossos ouvintes queridos, mas também porque era uma fase de, enfim, dificuldade maior, e você, com a sua força e com a sua possibilidade que tem de também estar a ajudar muitas pessoas a viver um momento muito difícil e de muita resiliência, você própria, imbuída do seu espírito forte e também vivenciando o que você está a vivenciar e a ajudar ao mesmo tempo. Você não está só a ajudar. Não é? E, portanto, esta mensagem de esperança é para todos. Óbvio, tem minhas próprias emoções que têm que ser geridas, né? Porque quando os pacientes estão comigo, são as emoções deles, não as minhas. Óbvio, falou muito lindo, Luiz, como sempre. Então, eu quero puxar isso para falar de mais uma frase. Você também teria mais uma frase? Não, eu terminei aqui, sim. Então, eu vou falar dessa frase porque aí a gente pode chegar e falar dos nossos floraizinhos e da numerologia. Então, tem mais uma frase na música que diz: dançar na chuva quando a chuva vem. Como eu conectei isso com a permissão de ser humano, obviamente esse dançar nem sempre ele é imediato. A chuva vem, a gente vê que tem chuva e como que a gente... como eu vou fazer? Vou molhar, vou escorregar, eu não consigo sair para a chuva e tal. Mas aí você falou uma coisa tão linda sobre a música que eu vou pegar carona e vou te dizer uma coisa que me veio na minha cabeça. Você sabe, a gente começa a dar valor a coisas tão pequenas, mas tão importantes, como, por exemplo, eu poder estar por algumas horas deitada na minha cama, vendo alguma televisão, com o que eu gosto de fazer, se é estar coberta com alguma coisa com um cheirinho bom, ou se é pegar e tomar alguma coisa que eu gosto e me sentir com um pouco muito acolhida, enquanto isso existe, né? Ou como teve uns dias que a gente teve um pouco de calmaria aqui, porque foi alguns dias com alguma negociação, que a gente viu o sol, a gente saiu para encontrar as pessoas que a gente ama, a gente saiu para passear, a gente saiu para este lugar, né, que poderia ser. Então isso tudo tem outro olhar, outro valor. E saber que a gente pode sempre estar nesse lugar, ir e voltar para quando a gente está olhando as coisas mais superficiais, quando está olhando as coisas mais profundas, é que é lindo, é que é o humano. A gente não precisa estar sempre nos papos cabeças ou na profundidade, a gente pode estar em tudo, né? E esse recado de dançar na chuva quando a chuva vem é realmente a resiliência, porque para muitas pessoas foi impossível. Claro, até porque há uma outra ideia que casa com esta, que a música fala, que é não deixar passar os dias sem deixar ver a luz,
porque os dias vão para nunca mais voltar, que é uma ideia que a gente já várias vezes trouxe aqui. Você até falou da questão da noite do hotel, que se não vendeu, não vendeu, e do lugar do avião, que se não vendeu, o avião descolou e foi vazio, não é? Então, a mesma coisa com os dias, de novo, sempre a mesma ideia. E esta frase é muito linda, que é porque os dias vão para nunca mais voltar, não é? É isso mesmo. Eu posso comentar que eu encontrei um vizinho outro dia no elevador, não em hora crítica, encontrei no elevador. E aí, eu não sei o que ele me falou, aí de repente falou, gente, mas a gente já está nessa data, nossa, parece que o tempo está passando tão rápido a esses 2 últimos meses que eu envelheci muito, 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 deixa eu me olhar no espelho. Ele falou, e ele é um senhor de idade, que na verdade é isso, então não é esse envelhecer do físico, é o envelhecer da alma que pode, ainda, seja o que for, nos contribuir com algo novo. Eu vou puxar um pouquinho o assunto, já que as pessoas que me ouvem não são necessariamente pessoas que têm acesso sempre à minha rede social, que eu tenho postado muitas coisas, obviamente, do momento que eu vivo, ou tentando explicar como as coisas realmente são, mas nós vimos um programa nesses dias atrás de uma senhorinha de 85 anos, que ela é sobrevivente do Holocausto, e ela também foi sobrevivente do cativeiro, né, do Hamas, e ela, numa dessas trocas que houve ultimamente, ela voltou para casa, 85 anos, Luiz, depois que ela já foi sobrevivente. E ela fala, conta muita coisa, muito difícil de eu contar aqui, porque são coisas mais difíceis ainda de ouvir, porque o neto dela ainda está no cativeiro, é muito difícil isso, mas ela diz que agora ela vai começar uma vida nova. E antes a entrevistadora pergunta para ela, mas algo como ou você apagaria todos esses dias, né, ou você tipo, viveria de novo? Aí ela diz, não apagaria não, eu viveria de novo. Aí ela dá um sorrisinho, porque é uma mulher muito forte, dá um sorrisinho e ela fala assim, não, porque também me ajudou a crescer e amadurecer mais. E aí a repórter morreu de rir, né, 85 anos. Aí ela falou, você tá rindo, né? Mas você tá vendo? É possível, em qualquer momento da vida da gente, a gente pode amadurecer, a gente pode crescer. Essa é uma senhora que ela foi confundida quando tudo aconteceu, que ela teria uma demência, porque ela foi muito sentada no carro que eles levaram, ela foi cabeça erguida, ela teve meio que um sorrisinho, e as pessoas acharam que ela era demente. A família imediatamente corrigiu que ela não era demente de jeito algum. E ela, quando foi entrevistada, ela disse, não, eu fiz isso proposital, lúcida, porque eu queria que meus filhos e a minha família tivessem orgulho de mim, porque eu ia sobreviver e eu ia lidar com o que a vida me trouxesse. Então é nesse lugar que a gente diz que a resiliência dela foi construída numa vida de 85 anos dessa forma. Tão linda. Que exemplo, né? Incrível, sim. E isso leva-nos aqui a uma questão que é um bocadinho fora até do âmbito do podcast, mas que eu lhe gostava de perguntar, que é esta questão do papel social, no fundo, que é, você, por exemplo, você tem um papel social, você é a Doris mãe, é a Doris avó, não é? É a Doris mulher em casa, com o seu amiga mulher, exato. E você é a Doris psicanalista, e quando está nesse cenário, perante situações muito difíceis, como é que uma e outra interagem, não é? E como é que de uma forma ou de outra você consegue levar energia positiva de uns para os outros dentro dos seus papéis sociais e nomeadamente onde você está a ser requerida com mais vontade, com mais necessidade de ter energia para, no fundo, ajudar estas pessoas que têm recorrido a você. Então, de que forma que funciona? Luiz, eu confesso que é uma coisa que eu nem parei para elaborar e pensar, porque é muito automático, sabe? Eu acho que quando eu fui estudar psicologia positiva, foi meio que uma validação do meu jeitão de ser. Esta sou eu não preciso ser assim, eu sou assim. O que eu aprendi nos anos de análise de uma pessoa muito querida que já não está mais nessa vida, com ele, foi realmente poder ser vulnerável e aprender, mesmo tendo o número 1 nos meus números, aprender a flexibilizar
todos os sentimentos nesse momento e todas essas emoções que vieram à tona. Então, eu não só tinha empatia e tenho empatia com o que eu escuto, eu vejo, como também eu consigo mostrar a minha emoção. Não, obviamente, vou chorar demais, se for o caso, na frente de uma pessoa, mas eu posso confessar para você que logo no começo, porque eu comecei a trabalhar de volta no dia 9 de outubro, eu só fiquei um dia sem trabalhar, né? 9 de outubro eu já voltei e atendi uma pessoa que passou coisas dificílimas de ouvir, e foi a primeira vez em todos os muitos anos de atendimento. Quando ela saiu pela porta, eu chorei muito, eu desabei. E pronto, chorei, levantei e vamos lá. E eu quero falar uma coisa que realmente eu falei no podcast daqui, que é assim, grande parte da minha resiliência vem de eu me permitir. Todos os dias, praticamente, de algum jeito eu choro. Às vezes são só lágrimas que vêm por alguma coisa que eu li, às vezes eu choro, mas na entrevista dessa senhora chamada Yafa Adar, que é a que eu contei de 85 anos, eu chorei de soluçar. Eu me permito. E aí eu tenho força, porque quando chega o outro eu já estou forte, já veio. E a coisa que eu não posso deixar de falar, que eu tomo florais. Né? Eu vou confessar para todo mundo que chegou uma hora que eu pedi ajuda para esses florais. E eu entrei em contato com a nossa professora, que você fez um dos cursos comigo, que é uma amiga, né? Pedi a ela, eu já tinha pedido também para a Sandra e pedi para a Vera, se podiam me fazer de fora, elas lá, um floral para mim. Quer dizer, a primeira a Sandra, depois eu pedi para a Vera. E é isso que, na verdade, também ajuda a estar nesse lugar. São os recursos que a gente tem e funcionam. Olha, eu também vou contar para você que o primeiro floral, que é o que eu ia falar quando a gente chegasse nos florais, que eu... Que podemos já falar até. Podemos? Já, sim. Então, os florais que eu vou trazer hoje vai pela listinha do luto. Então, primeiramente, o choque, né, o primeiro choque, é o floral que eu tomei, Doris, imediatamente, e eu simplesmente distribuí esse floral, seja para os meus vizinhos que eu encontro na hora H, né, que a gente tem que se abrigar, então a gente se encontra, seja de pijama, seja do jeito que for, e aí fui propondo para os filhos, para eles, quem quisesse e tal, que se chama Emergency, e ele é o emergencial da Austrália, ele é um santo floral. Ele simplesmente traz coragem, equilíbrio e tudo fica diferente, né? Então, este floral é fantástico, esse floral ajuda muitíssimo a qualquer momento. Eu acho que as pessoas deviam andar com ele na bolsa, sabe? Porque é incrível. Eu confesso que a primeira vez que eu saí de casa, de carro, para ver minhas netas, que eu não aguentava mais, eu tomei esse floral, eu levei ele comigo e fui tomando no caminho com a janela aberta, se eu ouvisse alguma coisa, eu consegui chegar aí e voltar, tá? Não acontece tanto aqui, eu tô aqui. Mas foi esse floral Emergency maravilhoso. E junto com ele, eu coloquei aqui, eu peguei errado, né? Esse é o Emergency, eu coloquei aqui o segundo, que é a raiva, que também é do australiano, que é o Mountain Devil, que quando eu pedi ajuda realmente mais adiantada, foi quando a raiva tinha tomado conta de mim, a minha irritabilidade estava muito grande, não perante ao meu trabalho, não perante as outras pessoas, que eu acho que isso é um mecanismo que eu tenho, era comigo no meu momento. Então esse foi um floral imbatível. Aí, obviamente, vem a tristeza, a depressão, tem muitos para isso, mas eu escolhi de bar o Gentian, que para mim ele é fundamental. Eu escolhi da Califórnia o Borage e eu escolhi a alegria da Araretama, que a alegria dá bastante suporte nessa hora. E aí, para a parte da aceitação, obviamente, eu escolhi, como o Luiz pode imaginar, Mandacaru, tá até combinando aqui com a minha blusa, Mandacaru da Filha de Gaia. E eu vou só terminar, Luiz, esse pedacinho, que eu resolvi falar de 2 floraizinhos que ajudam muito aquelas pessoas que querem
conseguir ser vulneráveis, que querem estar nessa hora e dizer, mas eu tô aqui morrendo de raiva, eu tô aqui morrendo de medo, como é que eu tô nesse pânico, como é que eu vou lidar, eu não consigo descer para comprar leite, eu não... O que eu faço? Como é que eu me exponho? Pacientes ou pessoas que vão à terapia e não conseguem se expor para o terapeuta, que é muito difícil. Então, Gaia tem um floral chamado Sensitiva, que ajuda muito nessa hora a confiar no amor, né? E o Water Violet do Bach, que também ajuda a ficar com o coração mais brando, mais aberto para interagir como humano e não como uma pessoa distante, alienada. Agora eu queria saber dos seus florais. Então, eu pensei em 4, 2 também clássicos do Bach, o Sweet Chestnut, se consegue ver aqui, é o Sweet Chestnut, não é? Para quando as pessoas ultrapassam os seus limites, não é? O limite do tolerável, situações de desespero, situações de isolamento, de falta também de esperança no futuro. E, portanto, o Dr. Bach até fala sobre a noite escura da alma, situações que nos, no fundo, levam a essa escuridão. E, portanto, este Sweet Chestnut implica que haja aqui uma alteração, uma mudança para uma vibração em que há uma possibilidade de mudança para um nível de consciência que permite um movimento para a frente. E, portanto, há, no fundo, que uma volta da luz para um momento de escuridão. Portanto, esta é uma das possibilidades que o Bach nos traz. Depois, também do Bach, um outro para momentos de também desespero, de limite, de fim, normalmente muito ligado mais até com situações enraizadas de profunda tristeza e até de doença prolongada, que é o Gorse, não é? E, portanto, também, de novo, aqui, no fundo, a possibilidade da pessoa se acolher na possibilidade de existir uma esperança e de haver uma tentativa de mudança para uma luz que vem iluminar essa escuridão. Eu queria até falar do Gorse, que o Gorse são flores amarelas, igual a tua camisa, né? E que é exatamente o que traz luz, o que traz até para os olhos e para a alma, que isso é muito importante, né? Claro, e os pesquisadores, quando fazem os florais, entram em linha de conta, não é? Também com a questão das cores. Ponto, quem toma florais e às vezes não sabe, não é? As próprias cores, a gente divide as flores em cores também, e o amarelo, claro, está muito ligado com a questão da luz e da alegria e tal. Depois, ainda, agora, Austrália, Sunshine Wattle, e que, obviamente, nos traz vibrações também de otimismo, também de alegria e de uma coisa que fala na música, que você também trouxe aqui, que é a aceitação, né? E a música refere aqui uma questão da vivência do presente, ou seja, dançar na chuva quando a chuva vem, não é? Portanto, eu não ignoro o momento difícil que eu estou a ultrapassar, mas eu tento encontrar um ângulo positivo para lê-lo. E, portanto, eu vou dançar na chuva quando a chuva vem. Portanto, aqui uma aceitação e a possibilidade de encontrar uma alegria para viver o momento presente. E, portanto, sempre também com a expectativa de um futuro melhor. E um último que eu trouxe da Austrália, que também tem a ver com estas situações de desespero, não é? E que é o Aratá. O Aratá traz-nos fé, traz-nos adaptabilidade, traz inclusive condições de sobrevivência. A gente vai resgatar as condições de sobrevivência que o ser tem e que normalmente pode até imaginar que não as tem, mas que nós, seres humanos, temos essas condições de sobrevivência e a possibilidade de resgatar no fundo, essa fortaleza que há dentro de nós. E, bom, era isto dentro das vibrações da esperança e da luz face à escuridão. Então, Luís, e qual é o número que você dá para essa música? Ou números? Não foi fácil pensar nos números para esta música, na verdade. Então, eu consegui pensar em coisas como uma transitoriedade de um fecho de um ciclo novo e de uma possibilidade da pessoa ter esperança no início de um novo ciclo. Portanto, aqui uma passagem, quando a gente fala do ano pessoal ou fala dos ciclos, de um 9 para um 1. A possibilidade também da pessoa se adaptar facilmente às circunstâncias e, portanto, talvez a vibração do 5 possa ajudar. E falo aqui da questão do 0, não é? Pensar que a felicidade, tal como se falou já para trás, não é constante e, portanto, o caminho é este caminho da aceitação de todos os aspectos da vida. E, portanto, o princípio e o fim coincidem. Há sempre um movimento, não é? Que é, no fundo, o movimento do 0. Lindo. Você, Doris?
Lindo. Então, já com esse inteiro aí, eu confesso que para mim também foi muito difícil. E eu entendo que como essa música ela engloba tanta coisa e a resiliência, ela é algo que cada um pode ter, eu acredito que ela engloba todos os números quando eles estão no positivo. Todos os números conseguem lidar com, porque em cada número tem um lado da força, de um jeito ou de outro, né? Então eu diria que são todos os números. Você gostaria de deixar um Eu recado diria de que fim essa de sua ano? perspectiva é muito interessante porque vai buscar a ideia da psicologia positiva, que é no fundo a base da ciência da felicidade, que é exatamente a gente imbuir-se das emoções positivas, ou seja, o lado positivo de cada número, para conseguir aguentar tudo o que vier de negativo na própria vibração do mesmo número. Sim, exatamente. E aí a gente escolhe, a gente veio com isso para o mundo, esse é meu número. Eu posso escolher como é que eu vibro nele. Né? Exemplo, já que a gente está falando um número 3. Pessoas aqui à minha volta que tem esse número 3, elas podem escolher estar nesse momento resilientes por elas serem pessoas que elas têm horizontes abertos, então elas podem escolher esse lugar, mas elas também podem escolher fazer dramas, críticas a tudo e sofrerem por isso. É uma ideia, é o que é. Claro, exatamente. Bom, e essa, a mensagem de 2024, talvez fazer aqui a ponto, uma vez que um ano 7, como foi 2023, é um ano sempre muito exigente, não é? Porque o 7 é um número da perfeição, e a perfeição é a exigência e é difícil. O 7 não é sequer um número fácil de desenhar. E, no fundo, o que eu gostaria que fosse possível no futuro próximo é que esta fluidez e esta agilidade e o movimento tão bonito do 8, não é? Que, no fundo, nos dá aqui as possibilidades do infinito, fosse, no fundo, o que o ano 2024 nos traz e que, finalmente, rapidamente, com muita fluidez, a luz vence a escuridão. Seria esta a mensagem. Muito lindo. E eu vou falar então uma coisa que eu nem pensei agora, quando você começou a falar luz, escuridão e tudo. Nós terminamos esses dias que passaram, agora na quinta-feira, uma festa que é a festa da luz, chamada Hanukkah, que a gente comemora um milagre, de novo, de uma luta de sobrevivência do povo que também perseguido, uma história um pouco repetida, né? E que sobreviveram, e foi um milagre, e cada dia da semana se acende uma velinha, que esse ano especialmente foi muito especial, porque em todo lugar a gente acendeu muita luz, e que eu desejo que as pessoas que estão nos ouvindo, sejam elas que acendem uma Hanukkah, sejam elas que vão ter o Papai Noel, que traz presente dentro do saco dele de presente, que venha um ano muito iluminado e que a gente entenda cada vez mais a força que nós temos de olhar para a luz e entender que a escuridão só veio para dar mais luz, não para ficar. Quanto mais a gente iluminar, mais a gente consegue ver que a resposta é o amor. Sim, lindo. Sim, obrigado, Doris. E aqui nós terminamos olha só, ano 7, nosso 7º episódio. É incrível, sim. Fechamos com o ano 7, no episódio 7. Obrigado, Doris. Obrigada a você, Luiz. E em breve nos veremos de novo no ano que vem. A todos os ouvintes, muito obrigada a todo mundo que sempre manda mensagem e que por estas mensagens eu resolvi vamos fazer um episódio. Obrigado, muito obrigada a todos. E sempre com a ideia, vai passar. Obrigada, meu querido.